Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Lara, da disciplina de Introdução à Sociologia. Tô gravando assim porque o áudio fica melhor, embora vocês não consigam me ver, tá bom? Ah, Espero que vocês estejam bem, né, na medida do possível. O momento que a gente está enfrentando é muito difícil para todos nós, né? Mas a gente vai tentar fazer esse momento de retomada remota o mais tranquilo possível e um trabalho coletivo, né, e colaborativo em que todo mundo se sinta bem na medida do possível, tá bom? Então sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu estou disponibilizando esse material aqui como material complementar ao nosso encontro síncrono, né? A gente vai realizar um encontro síncrono no dia 17, que é o nosso primeiro dia de aula, 17 de setembro, na parte da manhã. As informações estão na plataforma. Mas esse material vai ficar como material complementar para vocês consultarem sempre que for necessário, tá? Gente, o nosso curso, ele conta com 2 módulos fundamentais, né? O que a gente chama de temas clássicos da sociologia e um segundo momento a gente vai trabalhar com temas contemporâneos que refletem um pouco dessa relação da sociologia com a biblioteconomia, certo? Então, nos temas clássicos, a gente vai ver o quê? A gente vai estudar o que é a sociologia, o que é a imaginação sociológica, como que essa disciplina surge, qual que é o contexto histórico do seu surgimento, por que ela é importante para a gente pensar a sociedade, né? A gente pode também pensar um pouco sobre por que é importante a sociologia para o curso de biblioteconomia, certo? E aí a gente vai estudar 2 autores importantes nesse pensamento clássico, que é o Durkheim, né, considerado pai da sociologia enquanto disciplina acadêmica, e o Marx, que é o autor que a gente chama da sociologia do conflito, né? Então a gente vai se concentrar agora, nesse momento, nesses 2 principais autores, tá bom? E aí a gente vai encerrar, então, esse módulo dos clássicos para entrar na temática transversal, né, dos temas transversais que conectam aí a sociologia com a biblioteconomia especificamente. São todas temáticas contemporâneas desse campo de conhecimento. Então a gente vai trabalhar um pouco com relações de gênero e biblioteconomia, racismo, relações étnico-raciais e biblioteconomia, discussão sobre cultura e, por fim, a gente vai fazer um debate sobre mídias digitais, informação, fake news, pensando aí mais nesse mundo conectado que a gente vive, que é muito importante de ser estudado, né, principalmente para vocês que vão ser profissionais da informação, certo? Apresentado, né, o nosso conteúdo fundamental, agora a gente pode falar um pouco sobre as atividades, a avaliação e essa plataforma aí que está nos conectando, né, e fazendo esse curso acontecer. Prof, como que a gente vai fazer as atividades, como que a gente vai fazer as avaliações? As atividades, elas serão feitas via plataforma AVA e algumas outras plataformas digitais, como por exemplo o MConf e o Google Meet. Né? O AVA vocês já conhecem, que é essa plataforma aqui, que disponibiliza para a gente fóruns, wikis, questionários, diários, enfim, várias ferramentas que a gente pode utilizar ao longo do curso. O MConf e o Google Meet serão 2 plataformas que a gente vai utilizar para os encontros síncronos. Vocês sabem o que é encontro síncrono, né? É aquele momento em que a gente se encontra na rede ao mesmo tempo, todo mundo junto, como se fosse uma sala de aula mesmo. A gente vai fazer alguns encontros síncronos, né? Eles podem ser mais ou menos de acordo com a necessidade de vocês. Esses encontros síncronos, eles serão gravados, a professora está tentando conhecer os programas aqui, né, e ferramentas para gravar esses encontros e para disponibilizar para vocês no AVA, no YouTube, né, via YouTube, no AVA. Então, os alunos que não puderem participar naquele dia, é muito recomendável que participem, mas os que não puderem, que tiverem algum problema de conexão ou algum imprevisto, os encontros ficarão gravados para vocês assistirem depois, certo? E os nossos encontros síncronos, eles serão sempre no horário da nossa aula, às quintas-feiras de manhã, tá bom? A professora vai usar como recurso, né, de atividades das avaliações. Um texto base, a gente sempre vai ter, toda semana, a leitura de um texto básico, que é uma leitura fundamental para vocês fazerem, né?
A gente vai ter materiais complementares, como vídeos e podcasts. A área de sociologia está gravando uma série de podcasts sobre as temáticas da sociologia, então a gente vai, na medida do possível, utilizar esses podcasts, que eles estão muito interessantes, eles vão ser materiais fundamentais para vocês. E, eventualmente, a professora vai gravar um vídeo ou outro, ou mesmo disponibilizar vídeos que já estão na rede, circulando e que podem ajudar aí na compreensão dos conteúdos. É fundamental, gente, que vocês acessem todos os materiais disponíveis em cada um dos tópicos, né? Porque nós não vamos ter aulas da maneira como acontece nos encontros presenciais. Então, vocês têm que ter muita autonomia na busca pelo conhecimento, certo? A professora é mais uma mediadora desses conteúdos do que essa função docente clássica da sala de aula. Né? Infelizmente, nós não podemos nos encontrar pessoalmente, fazer o nosso processo convencional, né? Que eu acredito que é insubstituível, né? Eu não acho que a rede social, a plataforma digital substitua os nossos encontros face a face, mas agora é o que a gente pode fazer. Então, vocês precisam ler os textos, vocês precisam ver os vídeos, escutar os podcasts para aprender um pouco do que é a sociologia e a gente ter aí sucesso nesse momento de introdução à temática da sociologia, tá bom? Então, leiam, não fiquem pulando os vídeos, o AVA, ele mostra para a professora quando vocês estão inativos, quando vocês não estão vendo as coisas, certo? Então, é muito importante que vocês vejam todo o material. A ideia também não é sobrecarregá-los, vocês vão ver que os materiais são tranquilos, de leitura fácil, né? A gente vai usar o máximo de vídeos e materiais alternativos possível, então a gente não vai ter essa sobrecarga de trabalho. Espero que a gente consiga desenvolver isso da melhor maneira possível, de maneira tranquila. A respeito das dúvidas, toda semana a professora vai abrir, né? Na verdade já vai ficar aberto no sistema para vocês, os fóruns de dúvida a respeito de cada um dos tópicos. Então toda semana vai ter fórum de dúvidas ali. Então a gente vai tirar as dúvidas a respeito do conteúdo da disciplina nos fóruns de dúvidas, certo? Eu acho muito importante que vocês tenham uma representante de turma, vocês me passem o contato dessa pessoa para que, havendo alguma demanda coletiva, alguma coisa que vocês precisem, essa pessoa entre em contato comigo e ela vai ter o meu WhatsApp disponível para a gente conversar sobre problemas possíveis, certo? Então, se houver dúvidas ou demandas coletivas além do conteúdo, a gente pode conversar por meio da representante de turma nesse primeiro momento. Caso vocês tenham dúvidas relacionadas a questões avaliativas, questões burocráticas, a respeito da disciplina, vocês podem encaminhar para a professora no e-mail larafacioli@furg.br, certo? Vou pedir paciência para vocês a respeito da questão da resposta dessas dúvidas e demandas, né? Ao contrário da EAD, pessoal, no ensino remoto, os professores não têm auxílio de tutores. Então, nós estamos fazendo tudo sozinhos, né? A gente tem que produzir o material, pensar o plano de ensino, acompanhar os fóruns, as atividades. A gente tem que fazer tudo isso solitários, né? Então, a sobrecarga de trabalho ela acaba aumentando no formato do ensino remoto. Então, tenha um pouco de paciência, a professora vai tentar responder o mais rápido possível e a gente vai conversando, tá bem? Dúvidas relacionadas a acesso à internet, pacote de dados, acesso à tecnologia, matrícula, plataforma, devem ser encaminhadas à coordenação de curso, né? Ou, caso necessário, as demandas encaminhadas às demais instâncias aí da universidade, a Prograde, o espaço, né, de atendimento estudantil. Tá? A professora não consegue lidar com a falta de acesso de internet de vocês. A gente vai fazer aqui o máximo possível para que todo o material fique disponível na rede, né, para vocês baixarem em algum momento. Mas questões a respeito de pacote de dados, dúvidas, né, precisando de acesso à internet, de acesso a tablet, celular, computador, é importante que vocês conversem com a coordenação do curso. Tudo bem? Agora a parte que vocês mais se preocupam, que vocês mais se desesperam, é a parte das avaliações e da nota final, né? Bom, a gente vai trabalhar num
num esquema de pontuação cumulativa, certo? Então, a gente vai somando pontos ao longo da nossa disciplina e ao final vocês vão ter uma nota final aí por meio das avaliações. A gente vai ter, ao todo, 5 avaliações. 4 delas serão feitas em fórum de discussão e uma delas será feita em formato de podcast. Como vai funcionar? Os temas clássicos da sociologia são 4 tópicos no AVA. A introdução à sociologia, pensamento do Durkheim, pensamento do Marx e depois o encontro síncrono que a gente vai fazer reunindo esses conhecimentos aí para vocês, para a gente discutir. Então serão 4 momentos, certo? Para cada um desses momentos, a professora vai abrir na plataforma, dentro de cada um desses 4 tópicos, um fórum chamado fórum de discussão. Não confundam fórum de dúvidas com fórum de discussão. Fórum de dúvidas a gente vai tirar as dúvidas, não é todo mundo que precisa escrever lá, certo? Mas no fórum de discussão, a ideia é que todos participem, porque ali a gente vai fazer um processo avaliativo de vocês a respeito dos conteúdos lidos, tá bom? Então, o fórum de discussão é para discutir cada um dos autores, cada um dos tópicos, discutam com os colegas, conversem, a professora vai participar também. A gente vai fazer um espaço de diálogo, né? Um espaço dialógico para a gente poder aprender esse conteúdo um pouco mais. Cada um desses fóruns, que serão 4, né? Correspondente aos 4 tópicos dos temas clássicos, vai valer 1 ponto. Então, quem participar de todos os fóruns de discussão terá 4 pontos da nota, certo? Os outros 6 pontos vão ser contabilizados por meio da atividade do podcast, né? O podcast ele vai ser uma atividade avaliativa, vai ser a nossa avaliação final e vai valer 6 pontos da nota. Ai, professora, por que ele vale tanto? Porque ele vai dar um certo trabalho para vocês, tá bom? Como que ele vai funcionar? Vamos discutir um pouco sobre ele agora. Podcast, então, é a nossa avaliação mais elaborada. A gente vai dividir a turma em 4 grupos. Então, serão grupos bem grandes, né? Imagino que talvez 10 ou mais estudantes por grupo. Vocês vão se organizar, né? E vão passar para mim os nomes das pessoas que vão compor esses grupos, né? Eu recomendo que vocês organizem grupos via WhatsApp, né? E via espaço que vocês podem conversar um pouco mais, dialogar um pouco mais. E aí, como que vai funcionar? Cada grupo vai ficar responsável por um tema contemporâneo dessa interface da sociologia com a biblioteconomia, que é esse módulo 2 da nossa disciplina. Então, um grupo vai ficar com relações de gênero, outro grupo vai ficar com relações raciais e racismo institucional, outro grupo vai ficar com a temática da cultura e o último grupo vai ficar com informação, pós-verdade e fake news, certo? Lá na plataforma, a professora vai disponibilizar uma série de materiais para todas as pessoas do grupo, né, terem acesso e lerem, ouvirem e verem os vídeos, né, e se informar a respeito da temática para inspirar o trabalho de vocês. Então vai ter bastante coisa lá para vocês acessarem e para a gente ir discutindo, certo? O que a gente vai fazer? Né? A gente vai montar um roteiro básico de gravação, né? Vocês vão montar esse roteiro básico de gravação. A professora vai deixar um modelo disponível na plataforma também, no tópico da avaliação final. E aí a gente vai organizar a gravação desse podcast. Como que a gente vai gravar? Ai, professora, mas 10, 12 pessoas vão gravar um podcast? Não. O grupo vai selecionar 2 pessoas, 2 estudantes, para gravar o podcast com a professora ao final do nosso curso, ali provavelmente nas últimas semanas, né? Quando a gente entrar nas temáticas contemporâneas, a gente vai começar a pensar nos processos de gravação. Então, vocês vão discutir no grupo maior, certo? E aí a função do grupo maior é organizativa e de discussão. Vocês vão discutir, pensar o que vocês vão falar, criar o roteiro, é um trabalho bastante coletivo. Importante dizer que a nota vai valer para todas as pessoas do grupo, certo? Então é importante que todos participem. A professora não tem como acessar o que cada um está fazendo, quem está fazendo ou não. Se organizem nos grupos, tenham autonomia para a discussão de vocês. O material da plataforma, ele é um material básico,
né? Mas vocês podem procurar outros materiais para incrementar o estudo de vocês, certo? Então, depois que vocês discutirem no grupo, que vocês lerem todos os materiais, que vocês conseguirem organizar esse roteiro, a gente vai partir para a gravação. 2 estudantes vão fazer a gravação comigo por meio do aplicativo Anchor, certo? É um aplicativo bem tranquilo que vocês baixam no celular e a gente consegue fazer um podcast. Ele fica bem legal, inclusive os podcasts da área de sociologia que vocês vão ouvir, eles são feitos pelo Anchor. Vai ser muito legal esse momento, eu acredito, inclusive para a gente futuramente disponibilizar esses materiais até para a comunidade acadêmica, caso vocês achem que pode ser uma ideia interessante, caso vocês se sintam à vontade, a gente pode pensar num projeto coletivo aí da sociologia com a biblioteconomia na gravação desses podcasts. Ai, professora, mas eu sou tímida, eu não consigo falar, não sei o quê. Não tem problema. Os grupos vão escolher pessoas que se sintam mais à vontade para se posicionar, para se colocar, para a gente conversar. Lembrando que o podcast, ele é um podcast básico de introdução à temática. A professora não espera de vocês que sejam especialistas nas temáticas contemporâneas, mas que a gente consiga fazer um bate-papo, certo? E aí essa avaliação final, ela vale 6 pontos da nota. Então, se o grupo fizer, se der tudo certo, vocês têm os 6 pontos da nota, completando aí os 10 pontos da nota final. Tá bom, pessoal? Bom, fico muito feliz de tê-las e tê-los aqui. Eu acho que esse momento é um momento difícil mesmo, né? Da gente entender, da gente lidar, a gente tá tendo que lidar com a morte o tempo todo, com a insegurança, com o medo do futuro, mas eu acho que muito em breve as coisas vão se encaminhar da melhor maneira possível. A professora está aqui para qualquer coisa que vocês precisem, para a gente conversar, para a gente estabelecer esse diálogo, né? Não se sintam pressionados também, caso estejam tristes ou inseguros a respeito do curso, da disciplina, desse momento que a gente está vivendo, podem me procurar. Eu entendo todo o desconforto, a ansiedade de vocês, eu também me sinto assim, né? Também estou ansiosa para ver o resultado desse trabalho, né? Eu acho que a elaboração dos podcasts vai ser um movimento interessante da gente fazer. Espero que vocês se animem com a possibilidade da avaliação, né? Não é uma avaliação clássica. Eu não vou ficar avaliando se está certo, se está errado, se falou certo, se falou errado. Não é isso. A ideia é que vocês participem, que a gente consiga criar alguma coisa coletiva, né? Para estreitar também os nossos laços aí, nesse momento em que a tecnologia está nos mediando, tá bom? E os fóruns de discussão também serão bastante tranquilos, a professora não vai ficar ali fazendo avaliações muito rigorosas a respeito de conteúdo. A ideia é que a gente consiga estabelecer contato, que a gente consiga estar junto, que a gente consiga fazer um processo de introdução à sociologia para vocês, né? Não espero que vocês saiam num modelo de ensino remoto especialistas em sociologia, tá bom? A gente vai fazer isso da melhor maneira possível, gente. É isso, a gente vai conversando via plataforma, tá? E esse slide vai ficar disponível também para vocês acessarem ali no nosso AVA. Um beijo, fiquem bem, se cuidem muito!